O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sou o professor Charles. Vou trabalhar com vocês matemática, tema leitura de dados em tabela e gráfico de colunas, e é uma matéria para o terceiro ano. As quantidades de plantas da praça. Nós temos como exemplo o que vamos aprender. Nesta aula vamos comparar a quantidade de plantas da praça e fazer a leitura de tabela e gráfico. Então, uma tabela e um gráfico como exemplo de coluna como exemplo para vocês. Olá, pessoal, aqui nós temos uma tabela e nós vamos ver os seus elementos. Numa tabela nós temos o título, nós temos as linhas, que nesse caso elas estão na horizontal, como vocês podem observar aqui, estou riscando, e nós também temos as colunas, que são outros elementos. Nessa tabela nós temos nas colunas as equipes. Esse P significa a pontuação que elas tiveram no campeonato, a vitória, os empates, derrotas e o saldo de gols. Então, as colunas elas vão indicar o que se trata na tabela e as linhas vai referenciar o conteúdo que vai ter em cada pontuação, em cada elemento das colunas. Além das colunas, nós temos a fonte. Nesse caso, a fonte dessa tabela é a Federação Paulista de Futebol, porque é sobre um campeonato. Nós podemos observar aqui que o time da nossa cidade, o 15 de Piracicaba, está em quinto lugar nesse momento do campeonato, com 19 pontos. Então, pessoal, nós vamos agora analisar uma tabela sobre um jardineiro que ele tem que enviar dados sobre as plantações de um determinado local para a prefeitura. Então, vamos à leitura da questão. O jardineiro tem que enviar para a prefeitura um relatório mensal sobre as condições dos canteiros. Ele colocou as informações em tabelas e gráficos. Veja a tabela com a quantidade de plantas da praça nos meses de junho e julho. Então, nós podemos observar aqui na tabela o mês de junho, e aqui nós temos nessa linha quantas plantas que nós temos de roseira, aqui amor perfeito, cactos, costela de Adão e samambaia. Na segunda linha, nós temos a quantidade do mês de julho. Tudo bem? Então, nós podemos observar aqui que no mês de julho ele tinha 45 roseiras, 145 amor perfeito, 30 cactos, 30 costela de Adão e 14 de samambaia. A fonte dessa tabela foi o jardineiro da praça, pois foi ele quem construiu. Tá? Então, nós temos uma questão para a gente analisar e construir. Aqui diz assim: vamos circular o nome da planta que tem a maior quantidade e marcar com X na que tem a menor quantidade no mês de junho. Então, nós vamos observar a primeira linha aqui, o mês de junho, para a gente marcar. Então, vamos lá. Então, qual dessas plantas no mês de junho tem a maior quantidade? Então, essa planta que tem a maior quantidade no mês de junho, nós vamos circular o nome dela. Então, nós vemos que a roseira tem 45, o amor perfeito 150, cactos e costela de Adão 30 e a samambaia 14. Então, nós podemos observar que aqui tem mais é o amor perfeito. Então, nós vamos circular o amor perfeito. Seguindo na questão, nós podemos observar que pergunta qual a que tem menor quantidade. Então, e nela nós temos que fazer um X. Então, nós sabemos que não é o amor perfeito porque ele tem a maior quantidade. Sobrou cactos e costela de Adão, roseira e samambaia. Se nós vermos o menor número que nós vamos ter aqui, é a samambaia, no qual nós vamos ter que fazer um X. Tudo bem?
Então, pessoal, agora nós vamos para mais uma questão sobre essa tabela. Nessa tabela, nós vamos observar agora a quantidade dos pés de amores perfeitos, que é o que mais possui quantidade dentro do mês de junho e julho. Então, a pergunta é: qual mês possui mais pés de amores perfeitos e quantos a mais? Então, os amores perfeitos estão aqui, certo? Nós temos os amores perfeitos. No mês de junho tinha 150 e no mês de julho tinha 145. Então, qual é o mês que mais tem amores perfeitos? Vamos marcar aqui de verde, que é o mês de junho, porque nós temos 150 amores perfeitos contra 145. Sabemos que 150 é maior que 145, tá ok? Como que nós vamos fazer para saber quantos amores perfeitos o mês de junho tem a mais do que o mês de julho? Para isso, nós vamos ter que fazer uma conta de subtração. Nós vamos ter que fazer a diferença entre o mês de junho e julho, que é uma conta de menos, tá ok? Então, a gente pode resolver isso com um cálculo mental. Nós colocamos na cabeça o número menor, que é o número 145, e começamos a contar. Então, nós temos lá 145, o próximo número, 146. Depois, 147, depois 148, 149 e por fim o 150. Então, quantos passos nós demos do 145 até o 150 para a gente saber a diferença? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a diferença que há entre o mês de junho e o mês de julho é de 5 pés de amores perfeitos. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos falar sobre os elementos do gráfico de colunas. Num gráfico de coluna, nós temos o título, nós temos os dados na vertical, dados na horizontal, as legendas às vezes, se houver dados de diferentes plataformas, e nós temos a fonte. Tá? Então, se aqui tivesse várias cores aqui, então nós teríamos que ter uma legenda para identificar a diferença entre, por exemplo, um ano e outro. Tá? Ou, por exemplo, como é um gráfico de notas da turma, se a gente fosse fazer o gráfico de duas turmas, uma poderia estar em amarelo e outra em verde, como aqui está. Então, nós colocaríamos uma legenda para identificar qual era cada turma. Mas, nesse momento, nós só temos uma turma para analisar. Então, nós temos aqui os dados na vertical, que é o quê? A pontuação, a nota que os alunos tiraram, e os dados na horizontal, que é a quantidade de alunos que acertaram a determinada pontuação. Tudo bem? Então, esses são os elementos. O título do nosso gráfico é Notas da Turma. A fonte é o quê? Provas da turma. Então, vamos analisar o gráfico lá que o jardineiro criou. Nesse gráfico, nós temos a fonte e, como eu disse, temos uma legenda aqui. Tá? Porque nós temos 3 meses diferentes. Nós temos o mês de junho, mês de julho e o mês de agosto. Além disso, nesse gráfico nós temos um título. Esse título chama-se Quantidade de plantas dos meses de junho, julho e agosto. Lembrando que a nossa tabela tinha só a quantidade dos meses de junho e julho. Tá ok? Então, pessoal, nós podemos ver aqui que nós temos os dados na vertical, que é a quantidade de plantas, e aqui na horizontal nós vamos ter as plantas que tinham sido produzidas nos meses de junho, julho e agosto. Ok? Então, nós temos aqui as roseiras, que tinha uma quantidade de 50 plantas no mês de
junho, julho e agosto não teve uma mudança, mas nós temos aqui, podemos observar nesse gráfico, temos algumas plantas que o quê? O dado não chega aqui na primeira linha de marcação de 50. Então, nós vamos saber que, por exemplo, o cacto, ele tem menos de 50 plantas sendo plantadas nesse jardim. Então, o cacto, como nós vimos na tabela, tinha o quê? 30 plantas. Tá? Então, essa linha aqui é para o quê? Para delimitar e para facilitar. Porque são dados com números grandes, então não dá para fazer de um em um como as notas da turma que nós vimos no gráfico anterior. Então, nessa aula nós podemos aprender que as tabelas elas possuem títulos, linhas, colunas e fonte. Que os elementos do gráfico de coluna são o título, a fonte, além de informações na horizontal e na vertical, que se relacionam e às vezes podemos encontrar legendas. Também aprendemos a ler e analisar informações apresentadas em tabelas e gráficos. Então, pessoal, para vocês fazerem em casa e verem o que aprenderam sobre esta aula, vocês irão pesquisar em revistas, jornais ou na internet uma tabela e um gráfico de colunas e irão colar no caderno para compartilhar com seus colegas na escola. Lembre-se que todos os gráficos e tabelas que vocês utilizarem devem ter o título e a fonte, porque é muito importante para o quê? Para nós termos os dados verídicos daquilo que nós estamos analisando na escola e em casa para o nosso dia a dia. Então, muito obrigado, boa aula e bons estudos. Olá, queridas crianças dos quartos anos e famílias, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem e se cuidando. Bom, eu sou a Elizabeth Leme, professora do quarto ano, e hoje nós iremos fazer a continuação da nossa aula anterior. Nós iremos a mais uma aula de língua portuguesa e iremos tratar de texto instrucional, mas observando o uso do Q, do G e do R. O que vamos aprender com esta aula? Fazer a leitura de um texto instrucional com compreensão, aprendendo a grafia correta das palavras de um brinquedo de tradição indígena, peteca. Vamos lá? Bom, então, nessa atividade, vocês irão precisar pegar um caderno, um lápis para fazerem as anotações, tá bom? Bom, já pegaram o lápis, o caderno? Então, acompanhem comigo a leitura desse texto. Essa questão 1. Um estudante do segundo ano digitou o texto sobre a peteca com alguns erros ortográficos. Descubra quais foram as 10 palavras incorretas e circule-as. Então, você já estando aí com o seu caderno e com o seu lápis, acompanhem a leitura comigo e aí vocês vão aí escrevendo no caderno quais palavras que vocês identificarem que está com a escrita incorreta. Tudo bem? Então, vamos lá. Peteca é o nome dado tanto a um esporte quanto ao artefato esportivo utilizado em sua prática, sendo ambos de origem indígena brasileira. A peteca possui uma base que concentra a maior parte de seu peso, geralmente feita de borracha, e uma extensão mais leve, geralmente feita de penas naturais ou sintéticas, com o objetivo de dar equilíbrio ou orientar sua trajetória no ar quando arremessada.
A peteca era muito utilizada pelos índios como atividade esportiva. Bom, conseguiram anotar as palavras que vocês identificaram? Não estão corretas? Bom, então agora nós iremos fazer a leitura e correção e o entendimento de como nós devemos escrever as palavras corretamente. Correção das palavras. Então, as palavras erradas: quanto, origem, indígena, que, geralmente, borracha, naturais, equilíbrio, trajetória, quando. Foram essas palavras que vocês conseguiram identificar e conseguiram escrever no caderno? Bom, então vamos à correção dessas palavras e memorizar o porquê e como nós podemos escrever essas palavras da forma correta. Então, a palavra quanto, aqui ficou faltando uma letrinha, a letra U. Então, todas as vezes que nós iremos escrever palavras com que, sempre ela deve vir acompanhada da letra U. E aí fica a palavra corretamente aqui. Quanto. Origem. Olha só. E qual é o problema dela? A letra G, ela tem som de J. Mas quando ela tem som de J diante da vogal E e I, nós não podemos colocar a letra U depois. Se nós colocarmos a letra U, ela fica com som de G. G. Então, aqui ficou origem, porque foi colocado a letra U. Para que fique corretamente, é necessário retirar a letra U. Mesma coisa aqui, indígena. Aqui está escrito indígena. Quando a letra G estiver diante da letra E e I, ela tem som de J. Então, não se pode acrescentar a letra U. Então, para ficar corretamente, escrito corretamente, indígena, não se pode colocar a letra U quando a letra G estiver diante de E ou de I. Que, olha o que aqui de novo, né? A letra Q sempre deve vir acompanhada da letra U quando formos escrever as palavras com som Q. Geralmente, olha, aqui ficou geralmente. Novamente a regrinha. A letra G diante da letra E ou da letra I, ela tem o som de J. Então fica geralmente. Então não se acrescenta a letra U. Borracha. Olha aqui, ficou boracha. Por quê? Quando a letra R está no meio de duas vogais e no meio da palavra, e ela tiver um som forte, borracha. Olha, tem um som forte a letra R. Então, nós temos que colocar duas letras R's. Então, com duas letras R's no meio da palavra, entre duas vogais, o R é duplo. Então, nós temos que colocar duas letras R's para o som forte. Agora aqui, naturais. Aqui, olha, dois R's, o som fica forte. Então, ficou naturais. Então, novamente a regrinha. Quando a palavra tiver o R com o som fraco, nós colocamos apenas uma letra R. Então, fica naturais. Ó, naturais. O R tem o som fraco. Então, sempre uma letra R só no meio de duas vogais. Equilíbrio.
equilíbrio. Olha lá de novo o que? Qual que é a regrinha do que mesmo? Sempre deve vir acompanhado da letra U. Trajetória. Olha lá o R de novo. Mas aqui está escrito, ó, trajetória. Então o R está com um som forte. Trajetória. Mas é trajetória. Então o som é fraco. Então quando o som é fraco, nós colocamos apenas uma letra R. E por último, a palavra quando. Então, lembrando da regrinha, o que sempre deve vir acompanhado, sempre deve vir seguido da letra U. Então, a gente pode ver algumas regrinhas, né? Elas sempre se repetem, a gente percebe que ao escrever as palavras, essas regrinhas elas vão se repetindo. E quando a gente vai aprendendo essas regrinhas, a gente não aprende, não erra mais, né? Então, as regras do quê? Então, toda vez que formos escrever palavras com som de que, né, que tem a letra que, ela sempre deve vir acompanhado da letra U. Não se pode esquecer disso. Sempre, a hora que for escrever qualquer palavra com que, acrescenta o U junto, elas ficam sempre juntinhas. As regras do G. O G, ele tem som de J, igual jacaré, né? Então, quando a letra G estiver perto da letra E ou perto da letra I, não se pode colocar a letra U, né? Então ela fica sozinha, né? Como aqui na palavra indígena, né? Que tem o som do G, tem um som parecido com o J. Então o G tem o som de J, né? Os dois têm os sons iguais quando a letra G vir acompanhado da letra I e da letra E. Para que o G e o J tenham sons diferentes, o G diante de E e I precisa vir acompanhado do U. Então, por exemplo, na palavra águia, olha, tem que colocar o U para ficar o gui. Gui, águia. Guepardo. É necessário colocar o U pertinho da letra G para ficar com o som de G. Guepardo. Então, essas regrinhas nós vamos aprendendo para não errar mais. E as regras do R? RR, no meio da palavra, tem um som forte. Então, como nós vimos as palavras anteriores lá, né? Borracha, né? Borracha, o som é forte. Então, tem sempre que estar duas letras R. E o R, no meio de duas vogais, tem um som fraco, né? Um R só, no meio de duas vogais, tem um som mais fraco. E foi o exemplo que a gente viu. Tá? Trajetória. Trajetória. Então, ó, colocamos apenas um R só. E o que aprendemos hoje com esta aula? Retomamos as características de um texto instrucional e também aprendemos a escrever corretamente algumas palavras. Então, peguem sempre essas regrinhas, estudem para que nós não erremos mais ao escrever as palavras. E aí eu vou dar um desafio para vocês. Como a gente tratou de um texto que fala de peteca, que tal, junto com a família, construir uma peteca? Vocês podem fazer uma pesquisa, né, pela internet de como construir uma peteca e fazer a brincadeira com a família. Depois que fizerem a brincadeira, vocês podem escrever um texto instrucional explicando como é que se joga esta peteca.
Podem fazer essa brincadeira ao ar livre, no quintal, no jardim de casa, que é sempre bom e importante as brincadeiras. E brincando, a gente aprende. Com a brincadeira da peteca também pode se inscrever também. E não esqueçam das regrinhas, ok? Então, uma ótima semana e até mais! Olá, alunos do 5º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jéssica e hoje a aula é uma leitura. Bom, antes de iniciar a leitura, eu tenho um desafio para vocês. Nas semanas anteriores, vocês aprenderam com as professoras Fabiana e Sandra sobre verbetes. Pois então, se hoje vocês fossem escrever, ou ditar a escrita de um verbete para definir a palavra memória, como vocês escreveriam? O que vocês escreveriam? Como vocês definiriam, então, a palavra memória? O que é memória? Vamos ter algumas ideias hoje na leitura que farei para vocês. Então, o livro escolhido é Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Quem escreveu essa história foi o Men Fox e ela foi traduzida por Gilda de Aquino. Ilustradora, Julie Vivas. A editora que publicou esse livro é a Brink Book. Então vamos lá. Era uma vez um menino chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes. E ele nem era tão velho assim. Sua casa era ao lado de um asilo de velhos e ele conhecia todo mundo que vivia lá. Ele gostava da senhora Silvano, que tocava piano. Ele ouvia as histórias arrepiantes que lhe contava o senhor Cervantes. Ele brincava com o senhor Valdemar, que adorava remar. Ajudava a senhora Mandala, que andava com uma bengala. E admirava o senhor Poçante, que tinha voz de gigante. Mas a pessoa de quem ele mais gostava era a senhora Antônia Maria Diniz Cordeiro, porque ela também tinha 4 nomes, como ele. Ele a chamava de Dona Antônia e contava-lhe todos os seus segredos. Um dia, Guilherme Augusto escutou sua mãe e seu pai conversando sobre Dona Antônia. Coitada da velhinha, disse sua mãe. Por que ela é coitada? Perguntou Guilherme Augusto. Porque ela perdeu a memória, respondeu seu pai. Também não é para menos, disse sua mãe. Afinal, ela já tem 96 anos. O que é memória? Perguntou Guilherme Augusto. Ele vivia fazendo perguntas. É algo que você se lembre, respondeu o pai. Mas Guilherme Augusto queria saber mais. Então ele procurou a senhora Silvano, que tocava piano. O que é uma memória? Perguntou. É algo quente, meu filho, algo quente. Ele procurou o senhor Cervantes, que lhe contava histórias arrepiantes. O que é memória? Perguntou. Algo bem antigo, meu caro, algo bem antigo. Ele procurou o senhor Valdemar, que adorava remar. O que é uma memória? Perguntou. Algo que o faz chorar, meu menino, algo que o faz chorar. Ele procurou a senhora Mandala, que andava com uma bengala. O que é memória? Perguntou. Algo que o faz rir, meu querido, algo que o faz rir. Ele procurou o senhor Poçante, que tinha voz de gigante. O que é uma memória? Perguntou.
Algo que vale ouro, meu jovem, algo que vale ouro. Então, Guilherme Augusto voltou para casa para procurar memórias para Dona Antônia, já que ela havia perdido as suas. Ele procurou uma antiga caixa de sapato, cheia de conchas, guardadas há muito tempo, e colocou-as com cuidado numa cesta. Ele achou a marionete que sempre fizera todo mundo rir e colocou-a na cesta também. Ele lembrou-se com tristeza da medalha que seu avô lhe tinha dado e colocou-a delicadamente ao lado das conchas. Depois, achou sua bola de futebol, que para ele valia ouro. Por fim, entrou no galinheiro e pegou um ovo fresquinho, ainda quente, debaixo da galinha. Aí, Guilherme Augusto foi visitar Dona Antônia e deu a ela, uma por uma, cada coisa de sua cesta. Que criança adorável que me traz essas coisas maravilhosas, pensou Dona Antônia. E então, ela começou a se lembrar. Ela segurou o ovo ainda quente e contou a Guilherme Augusto sobre um ovinho azul, todo pintado, que havia encontrado uma vez dentro de um ninho no jardim da casa de sua tia. Ela encostou uma das conchas no ouvido e lembrou da vez que tinha ido à praia de bonde há muito tempo atrás e como sentira calor com suas botas de amarrar. Ela pegou a medalha e lembrou com tristeza de seu irmão mais velho, que havia ido para a guerra e que nunca voltou. Ela sorriu para a marionete e lembrou da vez em que mostrara uma para sua irmãzinha, que rira às gargalhadas, com a boca cheia de mingau. Ela jogou a bola de futebol para Guilherme Augusto e lembrou do dia em que se conheceram e de todos os segredos que haviam compartilhado. E os dois sorriram e sorriram, pois toda a memória perdida de Dona Antônia tinha sido encontrada por um menino que nem era tão velho assim. É isso, pessoal. Essa foi nossa história de hoje. Espero que tenham gostado e que vocês aí em casa consigam escrever ou pensar sobre um verbete, né, da palavra memória. Obrigada, até mais e bons estudos!